Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los Muito ministros, boa hermanos y tarde. hermanas en los diferentes Uma saudação países. ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os irmãos e irmãs nos diferentes 6 países. de diciembre de este año 2024, Hoje, 6 de dezembro deste ano 2024, el programa de Dios. temos como tema o Programa de Deus, Predicado el 27 de septiembre que foi del pregado 2001 27 en de Loprado, setembro de Chile. 2001 em Él nos Loprado, leyó la Chile. escritura Ele leu para nós a del libro de escritura los Hechos, do capítulo livro de 3, verso Atos, 3 en adelante, capítulo 3, versículo 3 em diante. y nos dice en Primera de Corintios, capítulo 3, E nos diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, verso 9 en adelante, versículo 9 em diante, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. porque nós somos colaboradores de Deus e vós sois lavoura de Deus, Conforme a la gracia edifício de que me ha Deus, sido dada, conforme yo a como graça de perito Deus que me foi arquitecto dada. puse el fundamento, Eu, como perito e outro arquiteto, pus o edifica em fundamento e outro em pero cima cada uno edifica, mire como mas sobre cada um edifica. veja como sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el Porque que está ninguém puesto, pode el pôr cual es outro Jesucristo. fundamento além do que está Y si posto, que sobre é este Jesus fundamento Cristo. alguno edificare E oro, sobre esse plata, fundamento piedras alguém edificar preciosas, ouro, madera, prata, heno, pedra hojarasca, preciosa, madeira, la feno obra de cada ou uno se hará hojarasca, manifiesta, a folha de porque el cada día um la será declarará, manifestada, porque o pues por dia el a fuego declarará. será revelada, Hoje será y la revelada obra pelo de cada fogo, uno cual sea, e a obra el de fuego cada la um, qual probará. for, o fogo Si aprovará. permaneciere la obra de alguno que Se a sobreedificó, obra de algum recibirá permanecer, o recompensa. qual edificou, Si la obra receberá de alguno se recompensa. quemare, Se a obra él de alguém sufrirá se queimar, pérdida, ele si sofrerá bien él mismo perda, será salvo, mas aunque así como ele por mesmo fuego. será salvo, assim como pelo fogo. El programa de Dios. O Pueden tomar programa de asiento, Deus. si tienen la bondad. Podem assentar, por favor. Nos dice en el mensaje el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, Na mensagem, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo diz assim: que fue predicado el 8 de mayo del 2011 aquí en Calley, Puerto Rico. foi pregado 8 de maio de 2011 aqui em Calley, Porto Rico. A esse tema, Agora veja, antes de ir a esse tema, en un escrito, él nos dejó allí em um escrito que ele nos los deixou símbolos de ali, las profecías, diz: os símbolos das profecias como en un plano, são las como rayas y dibujos. em um projeto, um plano, Ahí escribe os entre medio desenhos también, e personas en los cuales as linhas, e aí no meio também escreveu pessoas nas quais reflete e es el espejo que vislumbra, refleja que é o espelho que reflete o real, y vendrá, que existe y vendrá. e virá, existe e virá. Eso es lo que está entre medio. Vuelvo desde arriba. Los símbolos de las profecías son Vou ler como novamente. en un plano, Os las símbolos rayas da y profecia como em um dibujos, projeto, los cuales os desenhos representan e las as linhas, diferentes cosas que representam se diferentes construirán. coisas Es el tipo y figura, que serão es la construídas. sombra, es la É o tipo e anticipación, figura, é a es sombra, lo que é a precursa, antecipação, é en o lo que cual se precursa, vislumbra lo que ha de venir. no qual representa, vislumbra o Ahora que há de miren, en vir. este mensaje, el Espíritu de Dios y el Agora Espíritu del vejam nessa Anticristo mensagem, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo diz assim, o Dr. William Soto Santiago: portanto, estaremos do lado do que Deus prometeu, trabalhando em prol do projeto que Deus prometeu realizar nesse tempo final. Não vamos ficar do lado dos que estarão contra, porque nos poríamos na posição de todos que se levantaram contra o programa de Deus em todos os tempos. Em um outro escrito por aqui também, Él nos dejó aquí en una libreta, aqui em um caderno, ele deixou para nós aqui. esto fue en un estudio. Isso foi em um estudo. En un estudio más bien. Melhor, foi em um estudo. Él escribe allí. Ali ele escreveu: Las divisiones interrumpen el programa divino. As divisões interrompem o programa divino. Assim foi no tempo de Moisés,
de Josué, dos juízes, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos e dos 7 anjos das 7 eras, e assim é hoje. E desenha uma pedra angular. Então vejam que em todo o tempo e em todo o programa que Deus realizou em cada era e em cada dispensação, sempre houveram divisões. Agora vejam o que continua dizendo. Os que se colocam contra uma promessa divina, quando tudo está se preparando para se tornar realidade, ou quando essa promessa está se cumprindo, os que levantaram contra estão colocados no tipo e figura de Datã, Corá e Abirão, que se levantaram contra Moisés, e colocados também no tipo e figura de Judas Iscariote. Portanto, não queremos ter nada a ver com essas pessoas, mas com os que estarão do lado de Deus, mas dos que estarão do lado do que Deus prometeu para trabalhar para que se torne uma realidade. Porque Deus opera, trabalha por meio da sua igreja. Os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo são os instrumentos de Deus para Deus usá-los para realizar o programa que Ele tem de etapa em etapa no meio da sua igreja e no meio do planeta Terra. No livro de Citas, na página 171, do parágrafo 1537, ali nos diz assim: você tem que escolher o seu líder. Você escolhe vida ou morte. Do lado direito ele escreveu o líder, o Espírito Santo. A sua escolha vai determinar a sua escolha eterna, o que você escolher, vê? E recordem, Jesus disse: siga a mim. E nessa noite vocês estão convidados a fazer assim. E para seguir a Ele, a vida eterna, vocês têm que vir nos seus termos. Isso é correto. A palavra. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras, e uma seta para a pedra angular. Do lado direito desenhou outra pedra angular e as eras. E colocou assim uma linha indicando a pedra angular. Não sobre credo, não sobre opinião pública e não sobre o que alguém mais pensa a respeito, mas o que Deus disse a respeito sobre isso. E arriba escreve: para o passa se quitará, ou seguirá a Deus, passa seguirá a Deus, seguir a Deus, seguir a Cristo. Para seguir a Deus, seguir a Cristo, você tem que vir nos termos de Deus, nos termos de sua palavra, do seu programa. Agora, vean, sigue dizendo aqui. Continua dizendo: os que estarão braço a braço com o programa divino prometido para o tempo que a pessoa vive, está do lado do Espírito de Deus e estão trabalhando com o Espírito de Deus no que o Espírito de Deus está realizando por meio dos diferentes instrumentos que Ele tem em cada tempo. Assim será para esse tempo final e para o programa de Deus correspondente a esse tempo final. E os que estarão contra o programa de Deus e que levantarão contra para criticar e para tratar de evitar que se cumpra, pois estarão conectados com o espírito do anticristo, tão simples assim. Esses dois espíritos se movem e o espírito do anticristo está contra o espírito de Cristo, do Espírito de Deus, e sempre tenta destruir a obra de Deus, o programa de Deus, que Ele prometeu para cada tempo. O que é de Deus, ouve a voz de Deus. O que não é de Deus, não ouve a voz de Deus. Melhor, ouve a voz do espírito do anticristo. Agora vejam, em um escrito aqui, ele... atrás de um estudo, ele escreveu: a pessoa que não conhece o tempo no qual vive, conforme as escrituras bíblicas e o programa de Deus para esse tempo, as bênçãos de Deus lhe passa
as perde e lhe vem os juízos divinos por não conhecer o tempo da visitação de Deus. Continua dizendo nessa mesma mensagem que estamos lendo mais adiante disso. As coisas que foram ditas pelo reverendo William Branham sob a unção do Espírito Santo é a palavra do quarto Elias. E como o quarto Elias disse, assim vai se cumprir. Toda pessoa que falar ao contrário não estará falando pelo mesmo Espírito de Deus que o profeta Elias falou na sua quarta manifestação. Micaías estava falando no mesmo Espírito, porque estava falando de acordo ao que já estava profetizado. Vejam, algo estava profetizado naquele tempo, já tinha sido falado, e Micaías estava falando disto que já estava profetizado, ou seja, estava de acordo com o que já estava profetizado. E assim será para o nosso tempo. As coisas vão acontecer como foram profetizadas pelo Espírito de Deus no ministério profético de Elias na quarta ocasião. E todos que estarão de acordo com o que foi profetizado verão que assim se cumprirá tudo o que Deus falou por meio do ministério de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim que você tem que ver de qual lado você vai se pôr, ou do lado do Espírito de Deus, ou do lado do Espírito do Anticristo. Depois o Espírito do Anticristo vai se encarnar no homem do pecado, no último dia, conforme as profecias, conforme a segundo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nos fala do homem do pecado, o qual vem por obras do maligno. Neste tempo final, o espírito do anticristo, desde o tempo dos apóstolos, estava se movendo e causando danos no meio do povo. Mas depois se encarnaria, depois teria seus véus de carne através do tempo, e no último dia se encarnará totalmente em um homem. E o Espírito de Cristo, então, operará e fará o que está profetizado para o último dia. E na página 117 do livro de Citas, no parágrafo 10:41, vejam, ele nos fala, nosso irmão Branham diz, Deus nunca faz trato e em nenhum tempo ele pegou um grupo de pessoas para fazer algo. Deus toma um indivíduo. Teve uma pessoa, Deus nunca mudou o seu programa. O tempo todo ele permanece com esse programa. Nos dias de Noé tinha um homem, Noé. Nos dias que tirou a Israel tinha um homem, era Moisés. Ou seja, em cada era e em cada dispensação, Deus usou, e nesse tempo final também tem usado um homem. Agora vejam nessa mensagem, intitulado A Criação de um Novo Homem, que foi pregado 12 de fevereiro de 1995, em Bogotá, Colômbia, nos diz assim: mas naquele tempo Jesus disse a muitos, vocês são do vosso pai, o diabo, e as obras do vosso pai vocês querem cumprir. Ali Jesus os identificou, não na parte exterior, porque no exterior eles eram semente de Abraão, segundo a carne, mas em seus espíritos eles não eram de Deus. Em seus espíritos eles não eram de Deus, eles eram do espírito do maligno, e por isso queriam matar a Jesus. Agora, em outro escrito, onde ele escreveu em um caderno, os entrelace de uma mensagem com a outra, uma se une com a outra, se abraçam em amor divino, mesmo que algumas pessoas brigam e perseguem aos da nova era e os da nova dispensação. Mas embaixo escreveu, os entrelaces de um mensageiro com outro e um ministério com o outro.
Mas embaixo escreveu o entrelaçamento de um povo com um território, com outro território, e de um povo com o povo. Mas embaixo escreveu o entrelace dos hebreus aos gentios e dos gentios aos hebreus, com Deus revelado. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora Jesus lhes disse: vocês não escutam a minha palavra, porque vocês não são de Deus, vocês são do vosso pai, o diabo, e as obras do vosso pai vocês querem cumprir. Uma palavra dura e uma revelação difícil para a ciência entender e até mesmo a teologia, porque muitas pessoas pensam que todos os seres humanos são filhos de Deus, mas Jesus Cristo disse que isso não é assim. Agora essa escritura que ele nos leu aí, em 2 São João, no capítulo 8, São João, capítulo 8, versículo 39. Responderam: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procuram me matar a mim. Homens que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Ou seja, isso que eles estavam fazendo. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe: pois nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Aí já expuseram a vida de Jesus, a vida privada de Jesus. Porque estavam dizendo a ele que era um filho que nasceu, vamos dizer, um filho que nasceu sem pai. Ou seja, ela se encontrou grávida e não sabia nem quem era o pai. E o que importava para eles? A forma que ele tinha vindo. Se ele estava cumprindo o que o programa de Deus e o que Deus tinha profetizado por Isaías, vejam, isso não dava direito a eles, de que para eles não tinha sido revelado isso, que tinha sido concebido do Espírito Santo. Isso não dava direito a eles para expor as coisas pessoais dele, de Jesus. Disse-lhes então Jesus: se o vosso pai fosse Deus, certamente me amaríeis. Veja por quê. Porque aqueles que amam sua vinda, tem um lugar que nos fala de que a vinda do Senhor é para aqueles que amam sua vinda. Mas vamos terminar aqui, diz. Então disse-lhe Jesus: certamente, se o vosso pai fosse Deus, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podereis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Essa palavra é dura para todos aqueles líderes ali. Agora vamos ver em segundo aos Timóteos, no capítulo 4. Segundo a Timóteo, no capítulo 4.
Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vejam, em sua primeira vinda são para os que amaram a sua vinda, e em sua segunda vinda também. Agora vejam, nosso irmão William continua dizendo aqui. E se isso não for assim, conforme as palavras de Jesus de Nazaré, então temos que ser pessoas realistas e reconhecer que na terra tem filhos de Deus e tem filhos do maligno, do diabo. E assim poder compreender então por que através da história da raça humana surgiram tantos problemas, tantas guerras, tantas inimizades, tanto sofrimento, e por que rejeitaram a Cristo? E porque ao Filho de Deus, o príncipe de paz, chamavam ele de príncipe dos demônios. Mas essas pessoas que falavam assim, vocês vejam, o que eles eram, estava jogando em cima de Jesus. Estava querendo dizer que Jesus não era Filho de Deus, e dizendo que Jesus era do diabo. E ele fazia aqueles sinais pelo poder do maligno. Estavam dizendo que esse espírito que estava em Jesus fazendo aqueles milagres era do diabo, de Beelzebu, mas era o Espírito de Deus, era o anjo do pacto, o Espírito Santo em carne humana, fazendo todas aquelas coisas. Foi em uma ocasião que Jesus disse a eles: todo perdoado é perdoado aos homens, toda blasfêmia e pecado que cometam contra o Filho do Homem, tudo que falem contra o Filho do Homem, lhes será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhes é perdoado. A blasfêmia contra o Espírito que estava dentro dele. Podiam falar mal do homem, como eu dizia nesses dias. Podem falar mal de mim, mas falar mal da obra que Deus está realizando, que é aquele que está dentro de mim, isso é uma blasfêmia, porque é o Espírito Santo que está realizando a obra. Podiam falar mal do homem, mas falar mal do Espírito Santo, que estava no homem, cumprindo todas aquelas promessas, era blasfêmia. Não contra o homem, mas contra o Espírito Santo. E não foi isso que não agradou o Espírito Santo ali? Quando Meda bateu a porta no rosto do irmão Branham, não foi o homem. Ele não levou isso em conta, isso que Meda fez. O que sempre dizemos que amamos a essa família. Os que ficam vivos e os que estão na sexta dimensão, os amamos. E a todos os crentes na mensagem do irmão Branham. Mas vejam, tudo isso foi um ensinamento e tudo que isso representou no programa divino. Agora vejam, assim como o irmão Branham perdoou a José, o que ele fez, tem um escrito ali em uma mensagem que ele disse, e em um estudo também, que José foi até seu papai e ele pediu perdão, foi arrependido. Mas veja que talvez Meda não escutou isso, não escutou essa conversa de José com o seu papai. Ela não escutou esse arrependimento e nem o perdão. Mas observa que depois ele a perdoou também. E depois vemos o Espírito Santo operou a favor dela e a curou. Agora continua dizendo, ele disse essas coisas para que assim toda pessoa controle sua língua e não fale contra a obra de Deus, porque não entende o porquê creia que é do diabo. Vejam, não dá direito a uma pessoa, se não entenda algo e porque pensa que é do diabo, começar a falar. A recomendação é que fique calado e melhor, não fale nada. Ele disse essas coisas para que assim toda pessoa controle sua língua e não fale contra a obra de Deus, já seja porque não entenda, porque creia que é do diabo. A evidência que temos de que uma obra de Deus é a palavra prometida, se através do véu de carne, onde esse Espírito está fazendo essas obras, está cumprindo o que foi prometido para esse tempo, esse é o Espírito de Deus que veio para cumprir suas promessas, do que nos falou no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 28, onde nos diz:
Então lhe disseram: o que devemos fazer para fazer as obras de Deus? Respondeu Jesus e lhes disse: essa é a obra de Deus, que criais no que Ele enviou. Viram que simples? Agora continua dizendo: e toda pessoa deve que se manter em silêncio e não se pôr a falar contra esse espírito que está realizando essas obras por meio do véu de carne que está usando. Porque blasfemar contra esse espírito que está dentro é blasfêmia imperdoável ou pecado imperdoável. O único pecado que o Senhor disse que não será perdoado nem nesse século e nem no vindouro, ou seja, nem no glorioso reino milenial. Assim que toda pessoa, antes de falar, antes de dar opinião, deve conhecer a Bíblia e as promessas que foram feitas para o tempo que está vivendo, para que assim não vá cometer o erro mais grave de sua vida e depois não tenha oportunidade de arrependimento, como aconteceu com algumas pessoas no passado, que depois vieram chorando querendo uma oportunidade e não puderam. Quando o Espírito de Deus, na obra de Deus, ou na obra que está fazendo, foi identificado na Escritura e pelas Escrituras, toda pessoa deve ser reverente a esse Espírito de Deus, ao Espírito Santo, em sua manifestação. Porque com Deus não tem nem brincadeira e nem desculpa. A pessoa tem que enfrentar a realidade do programa de Deus correspondente ao tempo que vive. O Espírito de Deus para cada tempo esteve manifestado e nesse tempo final vemos que enviou um precursor. E nele esteve manifestado o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E blasfemar contra esse Espírito que estava dentro dele, realizando aquelas obras, era blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra aquele Espírito que estava nele, dizer que o Espírito com o qual ele fazia essas coisas, aquelas coisas, os milagres, e trazia aquela revelação, dizer que era do diabo, e dizer que o Espírito Santo que estava nele era um Espírito do diabo, era blasfêmia contra o Espírito Santo. E depois, no fim do tempo, temos a promessa de que o Espírito Santo se revelará novamente. Essa é a página 134. Por isso que ele diz: esse Espírito Santo que temos agora, se lá não foi perdoado a toda pessoa que blasfemou contra o irmão Branham, aparentemente era contra ele, mas era contra o Espírito Santo. Não foi desperdoado, quanto mais quando esse Espírito Santo viesse em carne humana. Diz, no final do tempo, temos novamente a promessa que o Espírito Santo se revelará novamente e que virá em um anjo mensageiro com o selo do Deus vivo. Apocalipse capítulo 7. Um anjo mensageiro com o Espírito Santo, para Cristo, o Espírito Santo, cumprir cada promessa que ele fez para o fim do tempo. Toda pessoa deve ser cuidadosa, porque dizer que esse Espírito Santo, que está operando no anjo com o selo do Deus vivo, chamando e juntando os escolhidos com grande voz de trombeta, dizer que esse Espírito, dizer que isso é um espírito mau, que é um espírito do diabo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que no fim do tempo vem no anjo que sobe da banda do sol nascente, vem no anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam esse escrito. Esse escrito que ele deixou para nós aqui, vamos ver. Onde eu coloquei por aqui. Onde ele nos fala em uma libreta em uma livreta, um caderno onde ele escreveu o livro dos 7 selos na direita de Deus vai se cumprindo gradativamente. Depois vai sendo revelado ao povo gradativamente. A revelação de cada selo se cumpre em forma progressiva. A revelação do 7º selo é em uma forma progressiva. E o programa que realiza é em forma progressiva. Agora, se é em forma progressiva, então é desde o seu nascimento, que vocês têm ali na página 472 do livro Os Selos, onde o nosso irmão Branham nos mostra o que é esse 7º selo.
ese ángel de Apocalipse capítulo 10, que é esse anjo do Apocalipse capítulo 10, que foi aberto no Apocalipse capítulo 8, esse sétimo selo. E vemos que no Apocalipse capítulo 10 esse livro é tomado, é aberto no céu e é entregue a um homem. E vejam no Apocalipse 11, vem realizando esse trabalho, vem falando e profetizando, vejam, sobre povos, nações e línguas. Agora, esse é o mesmo anjo do Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, que é o mistério que está sendo aberto à igreja noiva nesse tempo final. Vejam na página 472, nos diz assim: observa a mensagem do tempo do fim, esse selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recorde o Apocalipse 10, do 1 ao 7, que no final da mensagem do sétimo anjo, todo o mistério de Deus seria conhecido. Estamos no tempo do fim. No domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre seja humilde, seja humilde. Recorda que Deus trabalha em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebia o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Agora vejam, nesse livro ele escreveu ali 1963 e 1974. Ou seja, onde diz o selo do tempo do fim quando começa. Agora, se o selo do tempo do fim é o sétimo selo e quando começar, como foi quando começou o sétimo selo na primeira vinda do Senhor? Com o nascimento de Jesus. E aí ele coloca 1963, porque aí apareceu nessa constelação de anjos, esse anjo que era diferente dos demais, que tinha o sétimo selo, mas ainda não tinha se manifestado em carne. Portanto, no começo do sétimo selo em carne foi em 1974. Em 1963 foi manifestado no céu como sinal do Filho do Homem no céu, tão simples assim. Por isso são 2 datas muito importantes. Uma apareceu ao sétimo anjo mensageiro, que foi o que ergueu a essa constelação que fosse vista nessa dimensão, mas o que viam era uma nuvem. Mas vejam, foi quando falou a Moisés, o que ouvia era trovões, mas nessa dimensão permitiu ser ouvida. Foi quando Jesus também falava, e se ouviu um trovão, algo assim. O ser humano talvez ouvia de certa forma aqui nessa dimensão, mas a pessoa, o profeta, escutava lá naquela dimensão, na outra dimensão, e ele escutava da maneira que tinha que escutar e entendia. Vemos também esse rosto formado ali pelos anjos, mas não era visto assim o rosto e se identificava, senão que aqui nessa dimensão se via nuvens, anjos formando o rosto, o cabelo e a barba de Jesus. Agora vejam, lá apareceu, nessa altura, apareceu o sétimo selo, naquela dimensão, sendo visível a essa. E ele realizando o cumprimento, o começo do sétimo selo na terra em um nascimento. E aí já nasceu esse instrumento no qual esse anjo se encarnou. Domingo passado, hoje estava pregando, hoje faz uma semana que eu estava pregando sobre seja humilde, seja humilde. Na verdade, Deus se revela em coisa pequena. Na verdade, não percebia que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde? Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas mais bem vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Viram como vem? Como o nascimento. Ou seja, como lemos o começo, como lemos ontem, na palestra da manhã,
com os trabalhadores. Nessa porção ele dizia que o sétimo selo no seu começo, o seu começo foi desde o nascimento de Jesus, ou seja, o sétimo selo na sua primeira vinda. Esse é o começo do sétimo selo, quando nasce. O final foi na cruz. Vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui: por isso é tão importante toda pessoa conhecer as Escrituras. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque nelas vos parece que tenhais a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Deram testemunho de Cristo para a sua primeira vinda, e o Espírito que estava em Cristo cumpriu todas as coisas que foram dadas pelo Espírito de Deus e foram escritas. Ou seja, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir em sua primeira vinda. Assim são os atributos de Deus. Os filhos e filhas de Deus realizam o trabalho correspondente ao tempo que eles vivem. Mas vejam, na mensagem de hoje, aí ele nos fala que também tem coisas que não estavam no atributo de Deus, mas estava no programa de Deus. Ou seja, nos pensamentos que ele teve para realizar essa obra. Isso está aqui por a página 16 ou 17 desta mensagem que vamos ver hoje. Onde ali nos disse: agora o programa de Deus vai passando por diferentes etapas e, consequentemente, os atributos de Deus correspondentes a cada tempo vão passando por essas etapas. Mas os atributos de Deus são eternos, não podem se perder. Esses atributos divinos, esses filhos e filhas de Deus estão inscritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Mas tem outra seção chamada a seção do livro da vida, de onde os nomes podem ser tirados. Nessa mensagem mesmo ele falou dos andaimes e os painéis, as caixarias que são tiradas de uma construção. No início da página, ele nos fala disto. Ou seja, não é algo que fica aí porque o andaime poderia pensar que sem ele não poderia fazer tudo que se faz e cumprir seu propósito, e o andaime é jogado para fora, e as caixarias também, os painéis. Tem um lugar que ele fala também que o edifício não vai fazer dano à pessoa, mas se cair em cima um andaime ou uma caixaria, um painel, aí sim. Então, veja, tem pessoas que realizam trabalho no programa divino e podem causar dano à obra, ao templo de Deus, aos filhos e filhas de Deus. Mas um templo, um filho de Deus, não pode causar danos a outro templo, ou seja, a outro filho de Deus, porque somos templos de Deus, viram? Uma parte do templo não pode fazer dano, danificar a outra parte do templo. Mas um andaime, um painel, uma caixaria, sim pode causar danos. Assim são com essas pessoas que causam danos ao templo de Deus, que é a igreja noiva. Esses são as caixarias, os andaimes. O que gosta de ser um painel, uma caixaria, sim. E os que gostam de ser andaime, sim. Os que estão representados nisso, andaime, painel. Quando a pessoa coloca um piso falso, um estrado falso, é um falso piso, porque existe um piso que é verdadeiro, fixo aí. Ele disse, mas tem outra seção chamada a seção do livro da vida, de onde os nomes podem ser tirados. Ou seja, porque esses não estavam nos pensamentos originais de Deus, não estavam nos atributos de Deus, senão que estava no programa de Deus, nos pensamentos que ele teve para realizar a sua meta, viram? Agora, assim como de uma construção a gente tira fora os andaimes, as caixarias, os painéis e tudo isso, Deus tirará tudo que é temporário e ficará o que é eterno, os atributos de Deus. No trabalho dos anjos ceifeiros, vem fazer a separação entre o certo e o errado. Quem vai fazer isso? O anjo, porque ele disse ali que somente ele sabe. O anjo é o único que sabe. O que diga que sabe não sabe nada, está mentindo, porque o único que sabe é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ou seja, esse anjo, que é o anjo do pacto, o Espírito Santo.
Aqui na página 141, parágrafo 1260, observe o versículo 41, Mateus 13. Os dois tão perto que nos últimos dias, e ele não fez. Ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los. Digo, a metodista, a batista, os pentecostais, para separá-los. Ele disse que envia seus anjos para separá-los. Ou seja, esses são os ministérios de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Ou seja, o ministério de profeta e o Espírito Santo operando nele, esses ministérios, para realizar essa obra. E é na obra de reclamação que é realizado tudo isso, para separá-los. Um anjo vem para fazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. Ou seja, vejam que aí tira os andaimes, tira as caixarias, os painéis, e pá, e tijolos, todas as coisas que não vai mais nessa construção, tira para fora. Os escombros, tudo que não são atributos, ou seja, tudo que não seja um atributo de Deus, nesse caso, todos que não estavam no projeto, no plano, porque no projeto, ali, você não vai ver andaimes, nem coisas assim. Ali você vê a construção, como passando a folha aí de etapa a etapa, você vai olhando e no final você já vê o edifício, mas você nunca vê os andaimes, caixarias, painéis e tudo que precisa para realizar essa construção. Isso não aparece aí. Isso é realizado para fazer essa obra e depois é tirado. A separação entre o certo e o errado, e ninguém pode fazer isso, senão o anjo do Senhor. Ou seja, ninguém mais pode fazer isso. Ele é o que vai falar. Quem? Ele. Ou seja, não pode ninguém vir e falar assim, não, isso não é assim, não é assim. Está bem enganado. Se não é o mensageiro no qual esses ministérios, o Espírito Santo está operando esses ministérios de Moisés e Elias, então deve ficar calado. As palavras que fale não são palavras verdadeiras, não vêm de Deus. O que vai dizer o que é certo e o que é errado? Deus disse que Ele enviaria seus anjos no último tempo. Não anjos aqui embaixo, ou seja, nas eras, mas anjos no último tempo. E reuniria, vejam, também é um tempo de colheita. Sabemos que esse é o tempo vindouro de colheita agora. Agora, em realidade, um anjo é interpretado um mensageiro. Vejam, esse é o ministério do Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, é o anjo que vem com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. Agora, em realidade, o anjo é interpretado um mensageiro, e vemos que tem 7 anjos das 7 eras, das 7 igrejas, e não agora, através das eras das igrejas. Agora, isso é o que está nos falando aqui. Vejam nessa mensagem que vamos estar vendo dentro de alguns minutos, onde ele falou aí, agora, assim como de uma construção tiramos andaimes, as caixarias, os painéis, todas essas coisas, Deus tirará tudo o que é temporário e ficará o que é eterno, os atributos de Deus. E um pouquinho mais adiante, vejam algo muito importante aqui. Vemos que tem trigo, mas tem joio também. Mas tudo isso Deus já sabia. Claro que Ele sabia. Estavam todos juntinhos aí. Mas estava sendo realizada uma obra e precisava desses andaimes, desses painéis para realizar essa obra. Portanto, todas essas coisas ficam dentro do programa de Deus. Tem coisas que são eternas e tem coisas que são temporárias. Portanto, é importante saber de onde e de quais coisas somos nós. Se das temporárias ou das eternas. Ou seja, ou você é um andaime ou um painel, ou você é do que é eterno, do edifício que foi construído. E aí é que o anjo vem para fazer essa separação. Por isso, vejam, no final é realizada essa obra, essa separação. E mesmo que muitos trabalharam por anos, aonde estão agora? Vejam, não pertencem ao eterno. Não são parte do eterno, dos atributos de Deus, e são tirados, como são tirados os andaimes, os painéis, as caixarias e assim por diante. Agora, você se identifique. Que coisa você é? Das temporárias ou das que são eternas? Nós somos das que são eternas, que estamos vendo o cumprimento do que Deus prometeu e estamos nos preparando para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, na que estávamos lendo, terminando essa partezinha aqui,
da criação de um novo homem, ele disse assim: e para o fim do tempo, todas as coisas que está escrita que Cristo, o Espírito Santo, fará, as estará fazendo através do seu anjo. O anjo que sobe com o selo do Deus vivo, e não será um homem, mas o que estará nesse homem, nesse anjo mensageiro. Ou seja, não será as obras deste homem, mas do que estará, ele disse, nesse homem, nesse anjo mensageiro. Ou seja, que as obras que Deus está fazendo hoje, porque isso tem cumprimento. As obras que esse homem está fazendo hoje são as obras do que está dentro deste homem, do Espírito Santo, o qual disse que estaria encarnado no meio do seu povo, lhes dando assim a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda do Senhor. O programa de Deus. Vamos ficar em pé e assim vamos deixar conosco nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.